Uma alegria poder mais uma vez participar com vocês, estar transmitindo um pouco mais de algumas coisas que Deus tem colocado no nosso coração. E eu mais uma vez agradeço, Pastor Charles, Pastor Irã, pela oportunidade de, nesses dias, poder estar com vocês todos os dias compartilhando um pouco a palavra de Deus. Muito bem, para aproveitarmos bem o tempo, vamos estudar um tema hoje. Eu tinha um tema, resolvi mudar pelas perguntas que eu ouvi ontem e eu acho que talvez poderia somar um pouco ao que vocês estavam falando e comentando sobre ofertas aí com as mensagens do pastor Demóstenes. Antes de começarmos, mais uma vez eu quero convidá-lo a fechar os olhos para falarmos com Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de, nesses 3 dias, conversar com amigos de ministério e poder compartilhar um pouco do que o Senhor tem colocado em nosso coração. Estamos terminando, Santo Deus, e te louvamos porque tudo que ouvimos foi somando e acrescentando alguma coisa à nossa vida pessoal e nos dando força para compartilhar com a nossa igreja. E esse tema que tem falado forte ao meu coração, que não é um tema meu, é completamente baseado na Bíblia, Espírito de Profecia, que a mesma força e a mesma chama que acendeu no meu coração, que o Teu Santo Espírito leve para o coração de cada amigo de ministério. Que todos possamos ser aquecidos por essa visão do que é realmente a oferta e de como podemos ensinar esse tema à igreja. Então me usa, Santo Deus, mas usa também quem vai ouvir. Depois de vários dias e várias horas olhando para uma tela, nossa mente vai ficando sem concentração. Então nos ajuda mais uma vez, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos ajudando a entender, viver para compartilhar esse tema. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esse tema que eu preparei, eu, eu preparei com base em algumas perguntas que eu ouvi ontem, que vocês apresentaram. E as perguntas são, pastor, por que se enfatiza mais o dízimo, às vezes, do que a oferta? Outras perguntas, por que as pessoas são dizimistas, mas algumas vezes não são ofertantes? Por que quando a gente estuda a oferta, parece que a oferta tem uma ênfase maior na Bíblia e a gente tem uma ênfase maior no dízimo? E somando ao que o pastor Demóstenes nos falou ontem, né, ele nos apresentou 2 argumentos ontem, 2 opiniões, e por que, na opinião dele, às vezes se trata mais do dízimo. Eu queria acrescentar um outro ponto e uma outra percepção. Como seres humanos, amigos, nós somos assim. Como seres humanos, para ter uma entrega, ou em qualquer área da vida, nós precisamos de modelos. Nós somos assim. O ser humano vive olhando para modelos. E para mim, a Bíblia é um livro de modelos. Deus está dizendo assim: olha, eu estou te dando uma coleção de modelos. Alguns você deve seguir, outros você deve fazer exatamente o oposto, mas a Bíblia é uma coleção de modelos a seguir. E quando a gente pensa na fidelidade nos dízimos e ofertas, se eu dissesse assim, olha, o que seria um modelo de dizimista? Será que alguém aí na tela poderia dizer, eu sou um modelo de dizimista? O que alguém necessita para ser um modelo de dizimista? E se você vai estudar a teologia do dízimo, você percebe que para ser um dizimista, um modelo de dizimista, você não precisa de muita coisa. Se você devolver um dízimo fiel de 10% das suas rendas, você pode dizer que é um dizimista, um modelo de dizimista, um padrão de dizimista. Então, o dízimo é você devolver fielmente 10% das suas rendas. Então, se eu devolvo fielmente 10% das minhas rendas, eu posso levantar a mão e dizer, eu sou um modelo de dizimista. Agora, quando você parte para a oferta, meu amigo, a oferta ela se torna mais profunda do que isso. Para você ser um modelo de ofertante, você precisa ter, no mínimo, 10 pontos. Primeiro, você precisa devolver uma oferta proporcional. Então, a oferta, a proporção do dízimo, Deus escolheu. A proporção da oferta, o adorador escolhe, mas também deve ser proporcional. Segundo, a oferta deve ser o melhor. O dízimo até poderia ser a ovelha que mancava, mas a oferta deveria ser o melhor. Terceiro, a oferta ela deve ser planejada. Eu não posso abrir a carteira e
e tirar a oferta e a primeira nota que sair. Ela deve ser planejada. Quarto, a oferta ela deve envolver um sacrifício pessoal. Quinto, a oferta ela deve trazer alegria ao doador. Sexto, a oferta deve ser dada por amor. Sétimo, a oferta ela deve ser regular. Em outras palavras, se há dízimo, a oferta ela deve ser dada de maneira regular. Oitavo, a oferta deve ser voluntária. Em outras palavras, ela não deve ser motivada por ações egoístas, ela não deve ser forçada. Nono, a oferta deve ser dada com liberalidade. E décimo, a oferta deve levar salvação para muitos. Então, quando você pensa nesses 10 pontos de oferta, se você pergunta, então, quem pode levantar a mão e dizer, eu sou um modelo perfeito de ofertante? Aí, meus amigos, aí já não podemos. Nós podemos até dizer que somos um modelo de dizimistas. Mas para ser um modelo de ofertante, eu preciso, e as pessoas precisam de um modelo de ofertante. Então, eu quero apresentar para vocês o único modelo de ofertante perfeito que eu conheço. E eu quero apresentar para vocês Jesus Cristo, o modelo perfeito de ofertante. E se você apresentar Jesus Cristo, o modelo perfeito de ofertante, você vai ter um padrão para apresentar à tua igreja e um modelo em que a igreja vai poder olhar e dizer, é esse o padrão de ofertante. Jesus Cristo, amigos, é o modelo perfeito de ofertante porque ele cumpriu esses 10 pontos da oferta. Primeiro, ele deu uma oferta proporcional. O Espírito de Profecia diz, e me perdoem por apresentar, mas eu não queria apresentar esse seminário com meus argumentos, por isso eu queria mostrar para vocês várias citações do Espírito de Profecia. O primeiro é isso que Ellen White diz, o abnegado amor de Cristo é revelado na cruz, para que o homem pudesse ser salvo. Deu ele tudo. Amigos, se a oferta deve ser com base em uma proporção, a palavra tudo denota uma proporção. Tudo é a palavra que denota a proporção que Deus escolheu para dar sua oferta. Deus escolheu dar uma oferta de 100%, tudo o que ele possuía, e em seguida deu a si mesmo. A cruz de Cristo apela para a beneficência de todo seguidor do bendito Salvador. O princípio ali ilustrado é dar e dar. A segunda citação, ela diz, entregando o seu filho, nessa única oferta, derramou sobre nós todo o céu. Olha que coisa espetacular. Em uma única oferta, Deus deu 100%. Diz que um dia, é uma história, uma alegoria, mas diz que um anjo perguntou a Deus, quando Jesus Cristo morreu na cruz, Deus, o que é que você tem mais para dar pela salvação de Josanã, da humanidade? E a história diz que Deus colocou a mão nos bolsos e disse, eu não tenho mais um centavo. Tudo que eu tinha, eu dei. Deus deu uma proporção 100%. É por isso, amigos, que a história da viúva, estou escrevendo um livro que vai ser usado ano que vem, esse livro, e eu vou escrever reflexões sobre a história da viúva, aquela das duas moedas, é uma história espetacular, muito profunda, tem muito mais naquela história do que a gente consegue ver na superfície. E tem uma citação do Espírito de Profecia que Ellen White diz assim, que quando a viúva deu as duas moedinhas, o Salvador chamou os discípulos e convidou-os a notar a pobreza da viúva. Então, ela ouviu, a Bíblia não revela isso, mas o Espírito Santo diz que ela ouviu Jesus dizendo, em verdade vos digo que ela lançou mais do que todos. Lágrimas de alegria lhe encheram os olhos, ao ver que seu ato era compreendido e apreciado. Sabe por quê? Aquela moeda da viúva, ela moveu o coração de Jesus, porque a viúva escolheu a mesma proporção que Cristo. A mesma proporção que Cristo. É por isso, amigos, que eu não vejo nenhuma base bíblica para você determinar percentual de oferta para ninguém. Não há base bíblica no Espírito de Profecia para você dizer a oferta tem que ser 10%, a oferta tem que ser 5%. Não. A oferta, ela tem que ser, o percentual tem que ser escolhido pelo doador, olhando para o percentual que Cristo decidiu dar a oferta dele. Então, eu não posso determinar para você o seu percentual. Você não pode determinar para mim qual é o percentual da oferta. Então, o primeiro ponto para ser um ofertante perfeito é escolher um percentual. E nós precisamos mostrar para a igreja que o padrão não é o irmão do banco vizinho da igreja.
que devolve 15% de oferta. O padrão de ofertante perfeito é Jesus Cristo. Se eu não apresento Jesus Cristo, eu não estou apresentando um padrão ideal para a oferta. Então, primeiro ponto, Jesus Cristo é um ofertante perfeito, porque ele escolheu dar 100%. Segundo, a oferta, para ser perfeita, o ofertante, para ser um ofertante modelo, ele precisa dar o melhor. E olha o que o Espírito de Profecia diz. O Senhor Deus do céu reuniu todas as riquezas do universo e as depôs para adquirir a pérola da humanidade perdida. O Pai entregou todos os seus recursos divinos nas mãos de Cristo, para que as mais ricas bênçãos do céu pudessem ser vertidas sobre uma raça decaída. Esta dádiva foi dada ao homem para convencê-lo de que Deus, olha que coisa extraordinária, Deus não deixou de fazer coisa alguma que podia fazer. Nada foi retido. Todo o céu foi vertido numa grandiosa dádiva. Deus deu o melhor que ele tinha. E ela continua dizendo, Cristo deliberou em concílio com o Pai, nada poupar, por custoso que fosse, não reter coisa alguma, por mais elevado que fosse o seu valor, para livrar o pobre pecador. Ele daria o céu inteiro a essa obra de salvação, de restaurar a imagem moral de Deus no homem. Jesus Cristo deu o melhor. Esse é o padrão da oferta. O padrão da oferta, repito, não é aquele irmão que sozinho comprou todos os bancos da igreja. O padrão de um ofertante perfeito não é aquele irmão que sozinho comprou todo o sistema de som da igreja. O padrão de ofertante perfeito é Jesus Cristo. Por isso, eu vou repetir uma coisa que alguns já me ouviram falar. Não tente ensinar dízimo e oferta sem passar por justificação pela fé. Uma igreja que não entende o que Cristo fez por mim, não vai entender o que eu preciso fazer pela causa. O nosso grande problema, pastores, é que estamos ensinando fidelidade, entrega, para uma pessoa que ainda não entendeu o que foi entregue por ela. Então você precisa primeiro mostrar o padrão, e o padrão é a cruz do Calvário. Quando as pessoas entendem justificação pela fé, o que foi feito por mim, eu vou poder responder em amor ao que Deus me pede. Então nós estamos falando de dízimos e ofertas para corações frios, para corações que ainda não passaram pelo processo da entrega, do conhecimento do que é justificação pela fé. Então eu tenho um desafio para você. Você quer pregar mordomia para a tua igreja? Comece pelo livro de Romanos. Romanos é um excepcional livro de mordomia, porque Romanos vai fazer a igreja entender o que foi entregue, que tipo de oferta foi entregue. E aí eu vou ter um modelo para entregar as minhas ofertas. Segundo motivo, porque Cristo é um modelo perfeito de ofertante, é porque ele deu o melhor. Terceiro motivo, para ser um ofertante modelo, a oferta tem que ser planejada. Gênesis 3:15, Números 9:12, Salmo 22, Salmo 69, Isaías 7, Isaías 53, Miqueias 5. Sabe o que esses textos falam? E mais outros 150 textos do Antigo Testamento, todos eles falam: a oferta por mim e por você não foi planejada de última hora. Não foi na semana do Calvário que Deus disse assim: o que é que eu vou fazer por Josanã? Não. Ele iria nascer em Belém, uma estrela iria anunciar o seu nascimento, ele seria humilhado, ele seria traído, seus ossos não seriam quebrados, a serpente iria ferir o calcanhar. Tudo isso, cada detalhe da profecia, das profecias messiânicas, apontam para uma coisa: Deus é o maior ofertante, Jesus Cristo é a maior e a melhor oferta, e a cruz do Calvário é o melhor altar de oferta. Então, você quer ajudar a tua igreja a ser ofertante? Você precisa apresentar um modelo. E o modelo é Jesus Cristo, que planejou, a oferta não foi dada de última hora. Quarto princípio para ser um ofertante modelo, você tem que dar uma oferta que envolva um sacrifício pessoal. Então, a oferta, ela deve envolver um sacrifício. Eu não devo dar as sobras. Eu não devo dar as notas de dízimo e as moedas de oferta. A oferta, ela deve envolver um sacrifício pessoal. Ensine isso para a igreja. Ellen White diz o plano da salvação
fora estabelecido antes da criação da terra, pois Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Agora, olha que coisa profunda, gente. Foi, contudo, uma luta, mesmo para o Rei do Universo, entregar seu filho para morrer pela raça culpada. Ó, que mistério da redenção! O amor de Deus por um mundo que não o amou. Quem pode conhecer as profundidades daquele amor que excede todo entendimento? Durante séculos eternos, mentes imortais, procurando entender o mistério daquele amor incompreensível, maravilhar-se-ão e adorarão. Quando eu vou devolver minha oferta, e eu estabeleci um percentual de oferta pessoal que envolve um sacrifício, para mim é apertado. E cada mês, quando eu vou fazer o cálculo das ofertas, eu digo, Deus, não vai fechar não, essa conta aqui não vai fechar não, não vai dar. E eu aprendi a olhar para a cruz do Calvário. E quando eu vejo citações como essa, que diz, Deus também passou por essa luta, para entregar a oferta dele. Mas não era reais, era o próprio Filho. Foi uma luta mesmo para o Rei do Universo entregar sua oferta. Porque ele não deu as sobras. Ele deu uma oferta que envolveu um grandioso sacrifício. É isso que você tem que apresentar. É isso, é Cristo, é a cruz do Calvário que nós temos que apresentar para uma igreja, se queremos movê-la a ser dizimista e ofertante. Quinto, para ser um ofertante perfeito, você tem que dar uma oferta que traga alegria. Isaías 53:10, se você puder abrir aí, Isaías 53:10, depois de falar de todo o sofrimento do Messias, vocês lembram? Diz o seguinte, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Olha que coisa. O Messias vai vir, ele vai sofrer, ele vai perecer, ele vai ser humilhado, ele vai ser tosqueado. Aí diz, todavia ao Senhor agradou oferecer essa oferta, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Só que não foi só o Senhor que agradou moê-lo, ele também, a própria oferta, o próprio ofertante, verá o fruto do penoso trabalho e sua alma ficará satisfeita. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, sabe o que está dizendo esses dois versos? Que Deus Pai e Deus Filho deram uma oferta com sacrifício, ou com alegria, mesmo envolvendo sacrifício. E segundo Coríntios 9:7, todos conhecem essa passagem, mas às vezes nós não paramos para pensar bem no que essa passagem nos ensina, quando nós dizemos assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou prosperidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Vejam, esse verso não está dizendo que Deus ama quem dá. Nós não podemos ensinar. A teologia da prosperidade ensina, Deus ama quem dá. A teologia bíblica não pode ensinar que Deus ama quem dá. Nós temos que ensinar que Deus ama quem dá e quem não dá. Deus ama o fiel e o infiel. Deus ama quem devolve e quem não devolve. Aqui não está dizendo que Deus ama quem dá. Aqui está dizendo que Deus ama quem dá com alegria. Não é o que dá ou a quantidade que dá. É o sentimento que dá. Então, amigos, para ser um ofertante perfeito, o sentimento precisa envolver alegria. Essa mesma alegria que Isaías diz que Deus Pai e Deus Filho sentiram a dar a oferta por mim e por você. Então, se você quer ajudar a tua igreja a ser ofertante, apresente que ela tem que ter alegria na doação e que o modelo é Cristo. Sexto ponto, para ser um ofertante perfeito, primeiro você ama, depois você oferta. João 3,16, porque Deus amou. E porque Deus amou, de tal maneira, Deus ofertou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu sua oferta. Sabe qual é um dos nossos problemas nas ofertas? É porque nós estamos falando de oferta para pessoas que ainda não amam. Nós estamos tentando ensinar pacto para pessoas que ainda não foram à cruz. Nós estamos tentando ensinar ser ofertante regular para pessoas que ainda não entenderam o que foi feito, o que foi pago por elas. Ah, meus irmãos, meus amigos, pastores, primeiro ensine a igreja a amar. E quando você for falar de oferta, você não vai ter dificuldade. A questão é que nós estamos percorrendo o caminho inverso. Nós estamos ensinando, você oferta e depois você ama. Não, nós temos que seguir o caminho que Deus orientou em João 3,16.
você ama e depois você oferta. Porque a oferta fruto do amor, ela é diferente da oferta fruto da responsabilidade, do compromisso. Eu tenho que ofertar porque eu tenho um cargo, porque eu tenho uma função na igreja. Cristo, amigos, Cristo. Ellen White diz: pense no maravilhoso amor do Salvador. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu para salvar-nos da morte eterna. Pense, pense no maravilhoso amor, pense no amor. E quando você pensar no amor, quando você entender o amor, quando você entender o que foi feito, você vai saber como reagir. Sétimo ponto, para ser um ofertante perfeito, amigos, a oferta tem que ser regular. E segundo o livro de Lamentações, a oferta de Deus por mim e por você é regular. O resultado dessa oferta, ela é regular. Vocês lembram desse versículo? Mas eu quero convidá-lo a ler. Lamentações, capítulo 3, verso 22, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam todo mês quando você devolve o dízimo. É isso que diz sua Bíblia? Elas se renovam todo sábado quando você vai vestido de pastor para a igreja. Não. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Porque grande é a tua o quê? Fidelidade. Como é que você sabe que a fidelidade de Deus é grande? Como é que você sabe que a fidelidade de Deus é grande? Lamentações está dizendo, é porque a misericórdia dele se renova todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. A oferta de Deus por você, meus amigos, e por mim é regular. Não é uma oferta esporádica, quando eu estou bonzinho, vestido de pastor, pregando. Não. A misericórdia de Deus por mim e por você, ela é regular. Assim deve ser a oferta do crente. Ellen White diz, Deus nos dá, olha que coisa fantástica, Deus nos dá regular, graciosa e abundantemente. Cada bênção terrestre provém de sua mão. O que ocorreria se o Senhor deixasse de otorgar seus dons a nós? Quanto clamor de desgraça, sofrimento e necessidade subiria da terra? Necessitamos diariamente do infalível fluxo da bondade de Jeová. Precisamos da oferta regular de Deus. Oitavo ponto, para você poder ser um ofertante padrão, modelo, você tem que dar uma oferta voluntária. E a oferta de Cristo foi voluntária. Ellen White diz, o plano da redenção foi inteiramente voluntário da parte do nosso Redentor. E é propósito de Cristo que todas as nossas doações também sejam voluntárias. Então, é Ellen White, nessa citação, que ela junta, ela une fidelidade nas doações com justificação pela fé. É isso que ela está fazendo nessa citação. Ela está juntando justificação pela fé com o tema de doação sistemática. E aqui eu quero entrar num ponto que eu não quero magoar ninguém. Eu não quero magoar ninguém. Mas eu quero fazer você pensar, pesquisar e talvez encontrar um outro rumo aí para o teu distrito, para a tua realidade. Amigos, a oferta, ela deve ser inteiramente voluntária. Mas quando eu dou uma oferta e algum departamento tem que me dar um pano de prato para eu poder dar oferta, isso já não é uma oferta voluntária. Quando eu dou uma oferta, mas algum departamento tem que me dar um pedaço de bolo para eu poder dar aquela oferta, ela já não é, ela pode ser uma doação que você quiser, mas ela não é uma oferta voluntária. Então pensa comigo, pensa comigo. Eu vou citar um exemplo. Clube de Desbravadores. Não há coisa, para mim, mais extraordinária, grandiosa e que funciona nessa igreja do que Clube de Desbravadores. Minha esposa já foi diretora de clube. E vocês sabem o que é diretor de clube. Se na direção do clube tem 20 meninos e está chegando o Campori, o diretor de clube quer levar 18 para o Campori? Quer levar 15? Não, ele quer levar os 20. E às vezes, porque o caixa da igreja não tem orçamento, a gente quase que força os diretores de clube a fazer alguma coisa para conseguir recursos. Então, o ponto é, temos que ajudar o clube. Mas pensa comigo, se eu tenho 10 reais para ajudar o clube, por que eu não dou 10 reais como oferta para o clube? Por que o clube tem que me dar um pedaço de bolo para eu poder dar os 10 reais? Ora, se eu tenho os 10 reais para comprar o pedaço de bolo, por que eu não digo, olha, eu vou dar os 10 reais como oferta? Não precisa me dar pedaço de bolo, não precisa me dar chaveiro, não precisa me dar pano de prato, não precisa me dar nada. Eu quero dar como oferta voluntária, porque a oferta deve ser voluntária.
Mas, às vezes, nós vamos guiando as coisas, e algumas pessoas vão guiando, alguns membros, alguns líderes vão guiando as coisas na igreja, como que achando que para poder a igreja dar, eu tenho que estimular. E Jesus Cristo é o padrão para dizer, você tem que dar. Não sei, talvez o pastor Demóstenes, infelizmente, não podia acompanhar, mas talvez ele tenha falado, não há nenhum problema em direcionar ofertas. Nenhum, se não é o dízimo. Se não é sua oferta regular, não há nenhum problema direcionar oferta para a construção, para a reforma, para desbravador. Há ofertas direcionadas na Bíblia. O problema é que muitas vezes as ofertas direcionadas, elas só são dadas se alguém me der um estímulo, se alguém me der alguma coisa em troca. E a oferta, pastores, ela precisa ser voluntária, completamente voluntária. Então, eu falo clube pelo amor que eu tenho pelo clube e que eu sei que é um dos departamentos da igreja que mais sofrem com esse tema. Alguns diretores já quiseram pegar no meu pescoço porque eu falo essas coisas, mas eu preciso deixar bem claro, bem claro. Nós temos que ajudar muito mais do que temos feito, mas com oferta voluntária. E não uma troca, não uma venda. Então, isso é apenas para que você pense, a oferta, ela deve ser voluntária, como foi a oferta de Cristo. As nossas doações, diz Ellen White, elas também devem ser voluntárias. Nono, a oferta ela tem que ser dada com liberalidade. Aqui, novamente, Ellen White liga oferta, justificação pela fé, à oferta. Ela diz assim, quão grande foi a dádiva de Deus ao homem, e como lhe aprouve fazê-la. Com liberalidade que jamais poderá ser excedida, ele deu para salvar os rebeldes, filhos dos homens. Então, nunca ninguém vai conseguir superar a liberalidade de Cristo e fazer-lhes ver o seu propósito e discernir o seu amor. Olha que coisa fantástica. Demonstrareis pelas vossas dádivas e ofertas que não considerais coisa alguma boa demais para dar àquele que deu o seu Filho unigênito? Então ela está dizendo, olha para a liberalidade de Cristo, para você fazer a sua liberalidade. A sua liberalidade, ela tem que ser feita, segundo essa citação, olhando para a liberalidade de Cristo. Justificação pela fé. Ela continua dizendo, a divina oferta foi revelada em sua infinita profundidade. A Deus teria sido impossível oferecer mais. Imagina alguém ter coragem de dizer que alguma coisa é impossível para Deus. Ela diz, deixa eu dizer uma coisa, que teria sido impossível para Deus. Teria sido impossível para Deus oferecer mais. Porque a oferta já foi completa. Meus amigos, eu me emociono com isso. Porque quando eu começo a entender o que foi feito por mim na cruz do Calvário, que o Deus do universo deu tudo o que tinha, quando eu olho para as minhas dádivas, eu ainda penso, Santo Deus, não é nada comparado ao que foi dado por mim. E por fim, a verdadeira oferta, ela deve trazer salvação a muitos. E é isso que a oferta de Cristo trouxe. E é isso que a minha oferta, quando ela é dada de maneira como a igreja orienta, ela faz. Quando o dinheiro vai para o caixa da igreja, sabe o que acontece? Vocês sabem disso. 60% fica no caixa da igreja e 40% leva salvação para muitos lugares. Então, a oferta dada como a igreja orienta, que tem como base a maneira como era feito no Antigo Testamento, as nossas ofertas, elas levam salvação para muitos, assim como a oferta de Cristo levou salvação para muitos. Permitam terminar com duas pequenas histórias. Um dia, alguns já me ouviram contar essa história, mas me permitam repetir. Numa feira de escravos, um escravo estava sendo vendido e todas as pessoas que iam lá comprá-lo, ele dizia, eu não sou escravo, eu não vou trabalhar. E ninguém queria comprar aquele escravo, porque sempre ele dizia, eu não sou escravo e não vou trabalhar. Até que chegou um homem e disse, é esse escravo que eu quero. E ele disse, eu não sou escravo, eu não vou trabalhar. E o homem disse, mas eu quero comprá-lo. E o levou, e durante todo o percurso da feira de escravos até a porteira da fazenda, aquele escravo foi dizendo, eu não sou escravo, eu não vou trabalhar, eu não sou escravo, eu não vou trabalhar. E na porteira da fazenda, o homem que o havia comprado o desamarrou e disse, eu te comprei para te fazer livre. Se você quiser vir trabalhar na minha fazenda, seja bem-vindo, mas não como escravo, porque eu não tenho escravos.
venha como trabalhador. Mas se você não quiser, você é livre, pode fazer o que quiser. Você está livre, eu te comprei, eu te libertei. E a história diz que aquele escravo juntou as mãos e disse: eu sou seu escravo e vou trabalhar para você o resto da minha vida. Isso é entender justificação pela fé. Jesus Cristo me libertou. E tudo que eu vou fazer pela causa é em resposta à liberdade que ele conquistou para me dar na cruz do Calvário. Se as pessoas não olharem para a cruz, meus amigos, você nunca vai conseguir ensinar oferta para elas. Nunca. Você vai sempre estar patinando, sempre estar tendo que estar lembrando, sempre estar fazendo campanha, sempre. Porque a cruz do Calvário é o que Jesus Cristo fez por mim e por você, que move a liberalidade. Segunda história, um empresário estava na beira de um porto, vendo um navio ir embora, e um pastor se aproximou dele e perguntou: irmão, você está emocionado vendo esse navio partir? O que é que aconteceu? E ele disse: pastor, você sabe que eu sou um homem muito rico, muito, muito rico. E eu peguei uma parte da minha riqueza, comprei uma máquina, e uma máquina caríssima, caríssima. E eu doei, e essa máquina agora está dentro daquele navio indo para a Índia salvar pessoas. Então eu peguei uma parte da minha riqueza, comprei essa máquina caríssima, coloquei naquele navio e é uma doação que eu estou fazendo. E eu estou feliz, eu estou emocionado por essa doação que eu fiz. E o senhor, pastor, o que é que está fazendo aqui? E disse que o pastor olhou para ele e disse assim: eu também estou emocionado olhando para aquele navio. Mas é porque dentro daquele mesmo navio está minha filha de 22 anos, que decidiu passar o resto da vida sendo voluntária, missionária na Índia. Aquele mesmo navio que está a sua máquina, está minha filha. E disse que o empresário começou a chorar e disse: pastor, eu estou com vergonha da minha oferta. Quando eu olho para a sua oferta, pastor, a minha oferta perdeu completamente o valor. Eu estou com vergonha de ter me orgulhado de dar uma máquina. Eu dei uma máquina, o senhor deu a sua filha. Pastor, minha oferta não vale mais nada. Minha máquina não significa nada diante da oferta que você está fazendo pela Índia. É isso que é ofertar, meus irmãos. É isso que é ofertar, queridos pastores. Ofertar é olhar para a cruz e entender o que foi ofertado por mim e que tudo que eu oferto não é nada comparado ao que já foi ofertado por mim. Então não ensinem mordomia. Não ensinem mordomia sem primeiro apresentar justificação pela fé e o que Jesus Cristo fez por mim e as respostas que eu tenho que dar ao que já foi feito por mim. E aí vocês vão ter ofertantes que vão olhar para o modelo perfeito e vão querer imitar o modelo perfeito. Mas para isso, precisa começar por mim, por você. Por mim, por você. Somos nós que temos que todo dia olhar para a cruz do Calvário e nos emocionar pelo que foi feito. Somos nós que temos que todo dia olhar para Cristo e dizer: Santo Deus, eu estou dando o melhor da minha vida, da minha juventude pelo ministério, mas não é nada. Eu queria ter 10 vidas para dedicar por essa causa. Eu queria ter 10 vidas para dedicar por essa causa, porque eu amo a causa da cruz do Calvário. E eu quero dar a vida por ela, até o último suspiro da minha vida, até o último momento da minha vida. Quantos essa manhã querem dizer: Senhor, me ajuda? Me ajuda a olhar para a cruz do Calvário. Me ajuda a ensinar a justificação pela fé, para que quando eu for ensinar oferta para a igreja, eu ensine a oferta para uma igreja que já entendeu o que realmente é oferta. Uma igreja que realmente entende o padrão de oferta. Mas primeiro me ajuda a viver isso na minha vida pessoal, na minha experiência pessoal, experimentar Jesus e sua oferta de graça todos os dias. Quantos querem dizer isso a Deus? Amém. Deus seja louvado. Queridos amigos, que Deus abençoe e que te dê paz e preencha teu ministério de poder. Um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Amém. Nós que agradecemos, meu pastor, mais uma vez, muito obrigado. Certamente Deus lhe usou para falar ao nosso coração. Os dois seminários aí nos orientaram, nos nortearam. Então, obrigado, meus pastores, obrigado, pastor Josanã, muito obrigado, pastor Demóstenes, que Deus continue usando esse ministério aí, né, feito através destas mãos para abençoar a sua igreja.